Fala galera do curso Professor Clemilson, tudo bem com vocês? Aqui, professor Tibério Secondes, para a resolução de mais uma questão no nosso quadro CPC Resolve, o quadro onde os professores do CPC fazem questão por questão a análise do que foi cobrado no Enem do ano passado. E hoje nós vamos dar atenção à questão de número 34. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas, que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Martins, atual março. Os outros 2 teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagem aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que, em todos os triênios, um 13º mês, o intercalaria, tivesse que ser enxertado, Com a ajuda de matemáticos do Egito, emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: januários, februários, martins, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro, quase igual ao nosso, com os meses de julho, com exceção dos meses de julho e agosto, O questionamento quer saber o seguinte: considerando as informações no texto e aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português, reflete a origem latina de nossa língua? Decorre de uma língua falada no Egito Antigo? Tem como base um calendário criado por Cleópatra? Segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César? E resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma? Veja que o texto fala que em Roma, quando do poderio de Júlio César, houve uma adaptação, ou melhor, uma determinação que resolveu os problemas anteriores vinculados às nomenclaturas dadas por outros povos. Então, Júlio César, ali então imperador romano, o grande líder de Roma, onde se falava o latim, trouxe uma uniformidade para a nomenclatura dos meses do ano. Bom, o português é uma língua neolatina, assim como é o italiano, sardo, romeno, catalão. E dentro dessa conjuntura, a atual escrita dos meses do ano em português certamente reflete a origem latina de nosso idioma, reverberando o que está explicitado na alternativa A. Tranquilo? Bom, então essa foi a questão 34 do Enem ano passado, uma questão de simples interpretação textual, que explora a competência 7 e a habilidade 22. Não há muito o que se comentar em aspectos conteudísticos. De fato, seria uma questão de leitura, compreensão e definição com base naquilo que se está sendo solicitado no comando. Até a próxima! Fala galera do CPC, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História do curso CPC, e estou aqui para mais um CPC Resolve Enem 2019, a área de Ciências Humanas. E hoje a gente vai responder para vocês uma questão da área de Ciências Humanas, e essa questão é um dos temas mais cobrados em vestibulares. Vocês podem ter absoluta certeza que esse critério de cidadania, democracia, regimes políticos é algo que corriqueiramente os vestibulares do Brasil eles estão cobrando. No caso do Enem, como é que a gente vai ter a resolução da questão? Então preste atenção aí na leitura da questão para a gente interpretá-la. A questão número 79 diz o seguinte: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, meninos, ele está mostrando aqui para vocês 3 grandes regimes que existem dentro da antiguidade ocidental, ali mais especificamente na Grécia: a aristocracia, oligarquia e democracia. Atentem-se para uma coisa: dentro da antiguidade existem alguns critérios que são fundamentais para a gente determinar a estrutura da cidadania, tá? Hoje a gente costuma falar, hoje na atualidade que eu chamo,
a gente costuma chamar de a democracia o governo do povo, né? Só que tu vai ver que lá na Grécia tem uma pequena diferença. Falando um pouquinho sobre esses três regimes, professor, o que é que significa a palavra aristocracia? Aristocracia significa governo que emana na terra. O que é que significa oligarquia? Significa o governo de poucos. E a democracia, o governo de cidadãos. E para cada um desses tópicos que eu acabei de mencionar, você vai ter uma ideologia e um critério diferente. Por exemplo, a aristocracia, né, é um regime político pautado na terra. As oligarquias pode ser um regime pautado ou na terra, como por exemplo você tinha em Atenas, ou então você pode ter em comunidades, em cidades, em estados que são de caráteres comerciais, não tem problema nenhum. Você pode ter uma oligarquia que é centrada na terra, você pode ter uma oligarquia que é centrada no comércio. Não tem o mínimo problema, mas é um grupo de minoria. Já na democracia, que é o governo do cidadão, Atenas inovou, porque Atenas terão alguns critérios que são meio esdrúxulos. Por quê? Para você ser cidadão, lá na democracia ateniense, você tinha que ser homem, você tinha que ser livre, ter idade mínima de 18 anos, ser nascido em Atenas e ter a descendência, né, a filiação ateniense. Então, esses 5 critérios é que faria de você um cidadão. Mas, observe, quais são os 3 critérios mais comuns que nós temos de cidadania na antiguidade? A terra e a renda. Cuidado, são os 2 critérios mais comuns, terra e renda. Atenas é que inova com a sua estrutura democrática. Como eu disse, homem livre, acima de 18, nascido em Atenas com pai e mãe ateniense. Então você percebe que Atenas tem essa diferença. E os 2 outros critérios são critérios que corriqueiramente você encontra na antiguidade. Ou a terra ou a renda, que é o critério censitário. Então, sabendo dessas características, olha o que é que diz o restante da questão. Nas cidades-estado da antiguidade clássica, então é Grécia, cidades-estados, né? A proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção de um seguinte critério para a participação política. Quais foram os 3 critérios que eu mencionei? Terra, renda e o ateniense. Qual é o que tem aí? Liberdade de culto, eu falei? Então tu exclui. Igualdade de gênero, eu falei? Exclui. Exclusão de militares, eu mencionei isso? Também não, então exclui. Exigência de alfabetização? Também não, então exclui. Então quais são os 3 critérios? Terra, renda e o ateniense. O que é que está na letra A? O controle da terra. Então, dos 3 que eu trabalhei, a única alternativa que pode ser coerente e recorrente com o que está no texto, a alternativa letra A. Um dos critérios para participação política é exatamente o que está na letra A, o controle da terra. Beleza, meus amigos? Então, eu quero que vocês tenham muita atenção nessa questão de cidadania, de democracia, que corriqueiramente os vestibulares do mundo, né, da Via Láctea, né, e do Brasil, por consequente, cobram bastante, tá bom? Então, eu sou o professor Alisson Velho, estive aqui com vocês em mais um CPC Resolve. Valeu, galera, grande abraço para vocês e até a próxima. Fala galera, professor Felipe Rosal para mais uma questão CPC Resolve, prova azul, questão 124, Química Orgânica. Questão bem tranquila, questão que inclusive a gente já viu quando nós estudávamos funções oxigenadas do tipo éster, beleza? É o tipo de reação chamado de transesterificação. Para que você possa perceber o que a gente já viu até o momento, analise comigo, ó. Na nossa aula de número 4, se eu não me engano, foi a nossa aula em que nós vimos essa reação de transesterificação. O que é a transesterificação? É uma reação em que você tem por produto a formação do seu principal componente a ser aplicado, que é o próprio biodiesel. Para poder formar o biodiesel, necessariamente nós precisamos ter 2 grupos de substâncias. Quem são esses 2 grupos de substâncias? Um éster, ou no caso o triacilglicerol, que é o óleo vegetal, beleza? Reagindo com um álcool. Quando você tem um éster reagindo com um álcool, ele tem que obrigatoriamente formar um novo éster e um novo álcool. Então, sempre que eu tiver uma reação de esterificação, eu tenho que ter um éster reagindo com um álcool, formando um novo éster e um novo álcool. Essa questão que ele propôs no vestibular, questão número 124 da prova azul, diz o seguinte, ó. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação
e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Gente, se é uma reação de transesterificação, obrigatoriamente eu tenho que ter um éster e um álcool. Formando o quê? Outro éster e outro álcool. Ok? Então perceba que a gente tem aqui um diálcool, né? Um diol, temos um álcool, e aqui nós temos um éster. Beleza, ótimo. Então se esses caras são os produtos, é porque os meus reagentes precisam ser um éster, e aqui eu tenho um éster, e ele me pergunta, quem é o composto A? Gente, o composto A tem que ser um álcool. E o único componente que nós temos nas alternativas que pertence à função álcool é o próprio metanol. É o que normalmente acontece na formação do biodiesel nas reações de transesterificação, beleza? Então olha aí, ó, o metanolzinho é um dos principais reagentes, aula de número 4. Se liga, não perde nenhuma resolução de questão, beleza? Alternativa correta, letra B, metanol. Até a próxima. Valeu! Olá pessoal, CPC Resolve Enem 2019, Matemática, comigo, professor Abraão. E vamos aí pegar mais uma questão e descobrir como resolvê-la. Questão 169. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de sua abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão indicadas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. Com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Pois bem, pessoal, para resolver essa questão, observe que para que o usuário P, no caso, consiga ter um match com o Q, o R e o S ao mesmo tempo, é necessário que a abrangência, a área de abrangência deles se coincidam. Para isso, a gente vai então utilizar os dados que foram colocados na questão. Primeiro, nós temos que o raio de abrangência de Q, pessoal, é de 3 km. Então, veja que eu traçando aí a semicircunferência que tracei vermelho no gráfico, aparece essa área, que é toda a área que está coberta pelo usuário Q. O usuário R tem um raio de abrangência de 2 km. Então a gente já percebe aí que quando eu traço a abrangência de R, somente o bar 1 é que é comum a Q e a R. Veja que o bar 4, 2, 5 e 3 não está na abrangência de R. Quando eu traço de S, aí eu consigo agora confirmar que apenas o bar que está na posição 1 é que de fato vai ter os 3 ao mesmo tempo, porque os demais só teria Q e S como abrangentes. Portanto, pessoal, a alternativa adequada que vai resolver essa questão é que o usuário P deve se dirigir até o bar que está localizado na posição 1. Gabarito correto? Letra A de aprovado. Valeu, galera!